que a gente tem que ter essa separação de alimentos de consumo imediato, outros não. Por exemplo, frutas, verduras e legumes, boa parte deles é consumo imediato. Você não consegue estocar eles ali, né? Mesmo congelando, vai ter um tempo ali de conservação. Também não pode ficar por muito longo, né? Muito extrapolado. Então, pessoal, vai envolver o uso de baixas temperaturas, como lembrei, de retardar essa atividade dos agentes de putrefação. Então, mesmo que temperaturas baixas não sejam eficazes, a armazenagem em ambientes frios reduz, né, a atividade tanto de enzima quanto de micro-organismos. Então, por exemplo, para fim de conservação, a gente classifica o alimento em duas categorias: aqueles que ficam vivos, então seriam que frutas e verduras em geral. Então, eles estão vivos, né? Então, eles têm metabolismo, respira, né? Você pode ver que gera aquele calor, né? Aquele suor da fruta e da verdura, porque o tecido vegetal, ele respira também, né? Não só faz fotossíntese, ele respira. Então, ele gera aquele vapor, né? E tem aqueles também que não ficam vivos. Então, são os alimentos sem vida. Então, carne em geral, né? Então, o animal abatido, a carne, né, mais é suscetível à contaminação por micróbios e putrefação. Bom, pessoal, então quanto mais baixa a temperatura de alimentação ou de armazenado do meu alimento, mais longo vai ser a duração do seu armazenamento. Aí, claro, dependendo do alimento. E se não for demasiadamente extenso, né, poucos também são os efeitos negativos provocados nas propriedades nutritivas. Geralmente, até nas portas da nossa geladeira, pessoal, fica ali, né? Tem ali uma sugestão de armazenamento. Então, mesmo carne lá é 12 meses, alguns tipos de pão ali é 3 meses, 6 meses. Então, eu tinha uma geladeira antiga que dava essa sugestão, né? Hoje não tem mais, mas antigamente tinha, né? Tinha lá a sugestão de armazenamento. Então, tem, né, pessoal? A gente tem a refrigeração, congelamento e o supercongelamento. Então, é, por exemplo, a refrigeração, que é o resfriamento, é para estocagem de alimentos por um período não muito grande. Então, você conserva ele por dias ou algumas semanas. Então, as temperaturas típicas no processo, ele vai estar entre -1 e 10 graus positivo. E quanto menor for a temperatura, maior será o tempo de armazenamento, né? Então, a gente consegue conservar alguns alimentos por um período de tempo aproximado. Então, por exemplo, carne moída, de 2 a 3 horas, peixe fresco de 1 a 2 dias, leite pasteurizado de 2 a 3 dias, carne fresca de 4 a 5, legumes de 4 a 8 e ovos. E aqui, pessoal, são alimentos sem nenhum tipo ah, sem nenhum tipo ali de adicional químico, né? Com algum conservante químico. Os conservantes químicos é uma química que você coloca ali no alimento para dar um aumento de preservação, né? Então, quanto mais natural, né, menos tempo, né? Por isso fica um tempo não muito grande. Aditivos, né? Então, são alguns aditivos químicos. O outro é o congelamento, né, pessoal? O congelamento, então, é abaixo do zero, né? Então, as temperaturas típicas de congelamento vai ser entre -10 e -18 graus, e pode ser de dois tipos. A gente tem um congelamento lento, então aqui a gente promove uma diminuição gradativa, e nessa diminuição gradativa, pessoal, a gente propicia a geração de grandes cristais de gelo, formando no interior da célula do alimento. Então, por exemplo, esse cristal de gelo dentro da célula do alimento vai forçar a migração de água do interior por espaço intercelular. Então, essa expansão do gelo na célula vai romper ela, então gera essa ruptura. Se eu quiser uma diminuição desse cristal de gelo, eu tenho que fazer o congelamento rápido. Então, eu tenho que fazer um processo de diminuição rápido, ou seja, eu, por exemplo, a temperatura X até aqui, eu tenho que diminuir o tanto mais rápido possível. E eu gero pequenos cristais de gelo. Então, nesse congelamento imediato, principalmente nos espaços intercelulares,
eu vou então, o cristal ali de gelo não se expande, ele é mais lento, então ele não cresce, então não danifica as membranas da célula. Então, visualmente, o meu alimento fica mais. Então, visualmente, o meu alimento não fica tão danificado assim, ou seja, não prejudica o visual, né? E dependendo, pode ser que prejudique ou não a questão sensorial do alimento, né? Então, isso aí pode prejudicar isso. Então, né, o pessoal da área de alimentos que vai pensar principalmente como fazer o tipo de congelamento, eles pensam bem nisso, até para poder atender as demandas, né? Por exemplo, exigências de mercado, então tanto mercado interno para atender também legislação, mercado consumidor interno, como também externo. Quem vai exportar também tem que atender às demandas externas, né? Então, sei lá, você quer como, por exemplo, a mesma carne que a gente consome aqui, o pessoal, por exemplo, do Oriente Médio também consome, mas lá o pessoal tem uma forma, que é outra, né? Então, por isso que tem que ser, dependendo aí, a gente faz a aplicação correta. Então, por exemplo, para congelamento, carne vermelha lá, de 3 a 12, ave de 3 a 6, assim como peixes e legumes. E além do congelamento, a gente tem um super congelamento. Então, a gente vai para a temperatura lá de menos 40, menos 50 graus por um determinado tempo. E depois são mantidos em temperaturas típicas, ou seja, claro que não tem como ficar menos 40, menos 50 graus, até porque se exige muita energia para se manter nessa temperatura, né? Eu não sei, claro, que seja uma geladeira lá na Sibéria, né? Seja, sei lá, se tiver uma câmara fria na Sibéria, nem precisa de fechar ela, né? Aberta já é uma câmara de menos 40, menos 50 graus. Bom, e qual que é o benefício, pessoal, de eu manter esse alimento numa temperatura tão extrema baixa assim? É a faixa de cristalização dos alimentos, que vai ocorrer de forma rápida. Então, os cristais são de tamanhos diminutos. Então, se eu atingir uma temperatura extrema muito rápido, eu não vou favorecer os cristais de gelo. Então, os cristais de gelo vão ser minimizados e eu não vou prejudicar, por exemplo, uma estrutura fibrosa dos alimentos, se ele tiver essa característica fibrosa. E quando houver necessidade de descongelar, eles vão manter a mesma estrutura fibrosa sem a perda de nutrientes e sem as propriedades organolépticas, que é sensorial. Então, por isso, eu vou ter essas vantagens do congelamento rápido, né? Então, ela é quase sempre superior aos que são congelados lentamente. Então, quais são as principais vantagens? Então, justamente a formação do cristal de gelo, que é muito menor, então causa menos dano na célula dos alimentos. Se eu tiver um menor período de congelamento, eu tenho menos tempo para difusão de sais e separação da água na forma de gelo. Ou seja, eu não rompo a parede celular do meu alimento, né? E os alimentos congelados rapidamente abaixo da temperatura que ocorre o desenvolvimento de fermentos, fungos e bactérias, evita desse modo também a decomposição durante o congelamento. Já que ele vai ser muito rápido, acelerado, eu vou então frear de forma muito brusca essas reações químicas, ou seja, eu paro quase de forma instantânea essa proliferação. Bom, continuando aí, né, pessoal? Só tomar água aqui, pessoal. Bom, pessoal, então aí dos métodos de conservação, eu vou ter uma forma para conservar. Além da temperatura que eu vou controlar, eu preciso também o controle da umidade relativa, da velocidade do ar circulando no ambiente, a ser refrigerado ou congelado, e a taxa de decaimento da temperatura. Então, pessoal, pode parecer que eu estou falando o básico aqui, mas por que que o antes aqui não está tratando de automação?
Eu estou tratando da automação, pessoal. O que a gente está entendendo é o que, ó, sempre o que eu quero que sempre vocês tenham em mente, ó. O que que ele está falando aqui que controla, ó, controle, ó, sempre é a palavra-chave, controle, ó. Automação não é isso, é controle. No caso, por exemplo, eu vou conservar, o que que eu tenho que controlar? Temperatura, umidade, velocidade do ar, seja ser refrigerado ou congelado, e a taxa de decaimento da temperatura. Então, tudo isso, pessoal, por exemplo, se vocês trabalham em uma câmara frigorífica, tem isso aqui automatizado. Então, a gente tem que entender como é que funciona, por que que se automatiza. Então, por exemplo, ó, qual que é o método de conservação? Eu posso fazer um congelamento por uso de ar forçado. Então, como é que é feito isso daqui, ó? Eu vou empregar um jato de ar que combina os efeitos de baixa temperatura e alta velocidade. Então, para com isso, aumentar a taxa de retirada de calor dos alimentos. Ó, tá vendo? Ó? Então, é um jato de ar, tem um ar uma determinada velocidade e uma temperatura baixa. Para quê? Aumentar a taxa de retirada. Então, tem um alimento que eu preciso congelar ali, ó, eu vou fazer com certa velocidade. Então, independente da configuração dos equipamentos e instalações, eu tenho que assegurar a livre circulação de ar ao redor de todas as partes do produto. Então, eu preciso projetar também a minha câmara aqui, ó, de forma que esse ar seja atingido em toda parte do alimento. Porque se ficar uma parte, uma região do alimento sem essa abrangência ali, sem essa cobertura de ar frio, opa, esse alimento vai ficar com uma temperatura mais alta. Então, naquela região ali, pode proliferar algum tipo de micro-organismo e deteriorar ele. Então, não vai adiantar nada. Então, vamos dizer assim, vai ficar uma parte do meu alimento, vamos dizer assim, protegido, congelado, e uma outra parte podre, putrefado. Mas só aí, ó. Pode ser Ô, que professor, essa câmera tenha algum problema. Opa, pode falar, Pedro. e precisa ter esse controle porque tem algumas câmeras que até tempo para o ser humano ficar dentro tem, né? Tem um tempo limite para você ficar dentro, não? Por norma, Pedro, eles falam que primeiro você tem que usar todos aqueles EPIs, né? Então, eles falam que eu sempre que Lapona que eles falam, né? Esqueço o nome. É aquela jaqueta, é balaclava, perdão, balaclava, né? Então, como se fosse uma touca, dependendo se você precisa de um óculos, se for necessário. Então, aquela balaclava, a jaqueta, né? Como se fosse quase um material de frio mesmo, polar. Luva, calça e a bota, né? Todos eles isolantes. A norma fala que a cada 1 hora ou 2 horas de trabalho, você tem que ficar ali 40 minutos 40 do minutos lado fora. de fora, no lado externo, né? Você não pode ficar ali Dizendo novamente. ininterruptamente, né? Claro que se você trabalhar numa câmara fria, a maior parte do seu trabalho vai ser dentro de uma temperatura mais baixa, só que tem até as normas da empresa e até alarmes mesmo, ó. Ou você pode usar até um tipo de aparelho que te avisa, ó, dá um tempinho aí, sai ali um pouquinho, fica ali fora, até por uma questão mesmo de saúde. Mas tem alarme também, que pode, né? Ou também o próprio serviço pode pedir, ó, pessoal, aqui vocês ficam tanto tempo aqui, depois, né, faz uma espécie de rotatividade para, né, as pessoas não ficarem expostas naquela temperatura por muito tempo. Por questão de hipotermia também, né, pessoal? Certo, Pedro? Ô Anderson, Oi, pode falar, Elisa. boa noite, tudo bem? Ô, boa noite, tudo bem? Ô Anderson, eu não lembro de ter visto, mas existe algum normativo, alguma norma que regulamenta um padrão de câmara sobre o seguinte aspecto: o piso, ele é obrigado a ter a ser assim, pronto, porque eu trabalho em uma, eu atuo em uma, né? Em uma câmara fria também. Tem onde ficam os alimentos a empresa que fornece o alimento lá, que é a Sodexo. E a câmara lá, ela é piso batido, cimento queimado batido. E de vez em quando faz aquela camadazinha
Aqui ou lá a gente está patinando, está fazendo patinação no gelo lá. Qual é a Tem que ser. recomendação? Na verdade, Elísio, isso eu acho que é recomendação acho que é o próprio Ministério da Agricultura, é o mapa aí, Ministério da Agricultura e Pecuária. Por Hum, causa assim, se o piso for antiaderente, tiver irregularidade, por exemplo, ele foi aquele piso grosso, né, antiderrapante, ele vai ter uma espécie de sulcos ali, como se fossem buraquinhos ali, né? hum, Só que aquilo ali é prejudicial no seguinte sentido. Se ali você pode proliferar micro-organismos naquelas frestas. Aquelas frestas ali pode gerar micro-organismos que pode espalhar e contaminar o alimento, né? Então, o ideal é ter esse piso liso mesmo. Aí eu sei que é complicado mesmo. Eu já trabalhei mesmo no supermercado, cara, tem que ser lisinho, né? E até onde tem que passar, por exemplo, movimentação de empilhadeira, né, de peso, tem que ser, porque, por exemplo, vigilância sanitária vê ali piso que começa a deteriorar, gera buraco, geralmente vai ter umidade, vai gerar um poço de água, condensa, aí começa a proliferar. Aí é perigoso o micro-organismo, afeta toda a sua câmara ali. Aí tem que estar liso mesmo, tem que ser quase espelhado. É o ruim que, por mais que as suas botas sejam antiderrapantes, né, sejam de borracha, mas aí fica quase uma patinação no gelo mesmo, fica o trem bem perigoso Só, também. tá fazendo uns dias que torcia o joelho, porque para não cair eu tive que fazer um malabarismo lá para não cair e quase que ia torcendo o joelho. Porque fica aquela É, camada bem fininha, aquela camadinha fininha de gelo, né? o que pode fazer para controlar isso é ter um negócio de solução de sal, né? Um pouquinho ali de solução de sal para evitar essa formação de gelo, né? Não sei, algum Hum, controle nesse sentido aí para evitar o gelo. Então, por exemplo, o cloreto de sódio mesmo, o sal de cozinha, né? só porque, por exemplo, você pode aplicar isso, por exemplo, país frio faz muito isso, né? Então, para evitar, por exemplo, Ah, aquele tá. O acúmulo Canadá daquela. usa muito. No Canadá, Inglaterra, só que o ruim é que vira um barro, aí sei até onde você viabiliza na questão de uma câmara frigorífica. Tem que ser limpa, esterilizada, né? Por exemplo, o carro passa, né? O da frente, o de trás parece que tem um barro preto, né, sei lá, mistura o sal e Hum. fica um trem, fica uma coisa. De vez em quando eu tenho que levar o jato mesmo, a lavadora a jato para quebrar o gelo na pressão ali boto o jato fino e sai Mas na verdade. dissolvendo aquela. Na verdade, o jato de água é o seguinte: você retira a água que estava ali e coloca outra. Você está só renovando a água. Está só Não, mas renovando a aí a camada. gente puxa com rodo. Boto o rodo e puxo com o rodo todinho. Aí deixo bem seca mesmo. Mas como ela tá ligada, né? Aí a água que bate forma gelo de novo, né? Tem que deixar como é, a evaporadora tem que desligar, né? Tem que desligar ela para poder lavar lá. E desligar Forçador, né? também por quanto tempo que pode também, né? Aí você fala aí por quanto tempo que dá É, para fazer. é, Só é, já tem alimento aí, bicho, tá complicado esse negócio aí, não é fácil não. é, é chatinho mesmo lá. Diz o cobertor é curto, né? Se você puxa uma coisa, descobre. É, é. E Bom, lá, e lá tem Anvisa, tem que estar, tem auditoria, né? A auditoria tem que estar, de vez em quando, aí tem que estar, auditoria. É, fica e, monitorando lá. assim, e nisso, o Ministério da Agricultura, Vigilância Sanitária, se as outras áreas fossem tão rigorosas quanto as da Vigilância Sanitária, o país aqui se moralizava em muita coisa, né? Infelizmente, Ô, isso aí é indiscutível. a vigilância aí, a agropecuária vai em cima, mas as É, outras áreas deixam muito a desejar nisso, né?
É. Bom, aí continuando aí, pessoal, essa é a quantidade pequena de alimentos. A outra é para uma grande quantidade, aí são para túneis de congelamento isolados, aí vai utilizar uma esteira rolante, que aí movimenta o alimento, né? Um evaporador em forma de parede que provê um jato de ar. Então, o produto a ser congelado é colocado no início da esteira transportadora e ao atingir a outra extremidade, o alimento está congelado. Parece muito, pessoal, com aqueles fornos de esteira também, né? Então, o forno de esteira, ao contrário, ele joga calor, né? Então, você coloca o alimento cru de um lado aqui, a esteira vai passando, então vai ter ali um calor que é injetado e vai assando, né? Por exemplo, Habib's tem, essas grandes pizzarias também tem, né? Fornozinho de esteira ali, passa o alimento ali do outro lado já está pronto. Então, já até uma forma de ligar a cozinha, até, por exemplo, a área de atendimento. Então, chega ali do outro lado já está prontinho, né? O alimento. Aí é o que é o contrário, aqui ele vai fazer um jato de ar frio para congelar. Então, coloca o alimento in natura, ele passa depois totalmente congelado, né? Depois vai para armazenagem. A outra forma de congelamento, pessoal, é por contato indireto. Então, a gente vai ter congeladores de chapa, os alimentos vão ser dispostos entre chapas metálicas onde circula o fluido refrigerante. Como o alimento está em contato direto com a chapa, a troca de calor ocorre por meio da condução. Então, é empregado para pequenas quantidades de alimentos. Então, a gente pode empregar aí múltiplas chapas horizontais refrigeradas, que são movimentadas por uma prensa hidráulica, de modo que elas possam receber o alimento entre elas e depois encostar essa chapa nos alimentos, que, claro, vai exercer uma pressão mínima, né? Você não pode apertar demais, senão você está prensando o alimento, você esmaga ele. Então, quando você exerce essa pressão, você aumenta a área de contato entre a chapa e o alimento e congela ele, né? Aqui é só pensar também a chapa, né? A gente vai fazer cozinhar o alimento na chapa. Então, a chapa você prensa ela para aumentar o contato para quê? Cozinhar, fritar. E aqui é o contrário, né? A gente congela fazendo essa pressão, né? Entre a chapa e o alimento. E o outro é o congelamento por imersão. Esse aqui é o que é o semelhante aqui no aquecimento, a fritura. Aqui é o contrário, é para congelar, né? Então você imerge o alimento em uma solução de salmoura a baixa temperatura. Ou então em uma solução com água e açúcar a baixa temperatura. Então, como a água é um bom condutor térmico e está em contato com a superfície do alimento, então a transmissão de calor ocorre bem eficiente, é o contato direto. Então eu posso congelar esses alimentos individualmente, então que não fiquem unidos em uma única massa, como pode acontecer em outros métodos. E a desvantagem é que os sucos, né? Então, por exemplo, se é um alimento que tem uma alta quantidade de água, essa água do alimento ali, que dá a suculência do alimento, que ele faz, ele é extraído, de certa forma, se prejudica dependendo do alimento, né? Então, a depender do alimento, não dá para fazer esse tipo de congelamento, né? E além disso, você pode causar contaminação da solução congeladora, né? Então, para excessiva penetração do sal para o alimento. E no caso de frutas, você emprega a solução com açúcar. Então, né, não é todos aí que dá para fazer por imersão. Eu falo aí que aparece com óleo, né? Que é a fritura? Você joga o alimento lá, ele aquece, não frita, o óleo em contato direto, não frita, cozinha, que é o contrário, né? Só que aqui tem esse perigo, né? Se for um alimento que é suculento, né? A gente fala suculento porque tem um suco ali, né? Que traz ali mais umidade, mais algum tipo de característica. Pode ser que nesse aí ele vai ser por osmose, né? Que osmose é aquela é o é a movimentação do solvente que vai do meio de maior concentração para o de menor concentração, ou seja, vai perder água, né? Então essa água sai do alimento e vai para a mistura, ou o contrário, né? Então, aí, pessoal, são exercícios, não é pontuado. Bom, pessoal, então, sobre as propriedades físicas do alimento, claro, cada alimento tem uma propriedade, né? Propriedade, por exemplo, de calor específico, massa, enfim, né? Só que
por exemplo, o nosso corpo humano, 70% do nosso corpo é água. Então, por exemplo, para fazer qualquer aproximação de coisa de calor, a gente se aproxima a uma água. Então, como se a gente fosse literalmente uma água viva, né? Mesma coisa vale para os alimentos. Os alimentos também vão ter uma grande quantidade de água ali. Então, por exemplo, verdura. Verdura de 78 a 92% dele é água. As frutas, né, de 87 a 95%. Carne vai ser de 55 a 70%. Pescado, de 65 a 81%. Leite, 87%. Ovos, 74%. Ou seja, quase praticamente todos os alimentos aí, a sua formação majoritariamente é água. Então, por isso que a gente aproxima qualquer coisa na parte aí de retirada de calor específico, a gente considera água. Por quê? Porque é água, não é, é uma simplificação, pessoal, que não é de tudo errado. Até porque se for fazer um cálculo rigoroso, o que que é outro por cento? É proteína. Qual que é o calor específico da proteína tal? Se você for fazer um trem rigoroso demais, fica uma coisa mais complexa, vai ter tanta diferença assim se for ver no ponto de vista de cálculo. E aí, pessoal, a gente tem aí as mudanças de estado, né? Então, por exemplo, um corpo que está sólido para o líquido é a fusão, que está do líquido para o gasoso é a vaporização, que vai do gasoso para o líquido é a condensação e do líquido para o sólido é a solidificação. E tem um que vai direto também, que vai do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, a gente chama de sublimação, né? Bom, então, pessoal, por isso que a gente faz aí as temperaturas de uns tipos de calor dos alimentos. Então, a gente tem um calor sensível, por exemplo, quando a gente vai retirar o calor, né? Ou seja, uma carga térmica aí para retirada de calor do produto. Então, a gente precisa saber o calor sensível acima do ponto de congelamento. Então, se eu estou resfriando, eu considero só esse calor aqui. Agora, se eu estou congelando, eu considero esse. Considero o calor latente, ou seja, quando ele vai solidificar e com aquele calor sensível que é abaixo do ponto de congelamento. Então, vamos supor aí uma carne a menos 30 graus. Então, ela está inicialmente a 10. Então, eu considero o calor sensível de 10 a 0 graus, mais o calor latente, mais o calor de 0 a menos 30, o calor sensível. Então, de refrigeração, congelamento e o calor latente. Bom, e no caso das frutas e verduras, ela tem um calor a mais além desses três, que a gente chama de calor de respiração, que a gente viu lá na auxílio de instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração comercial e industrial também. Né, esse calor de respiração, por quê? Mesmo após a colheita, né, essas frutas e verduras, elas passam por mudanças em que durante o processo de respiração, esse oxigênio ele se une com carboidratos. Resulta então no desprendimento de dióxido de carbono e calor. É a nossa respiração. O que que é a nossa respiração? A gente não inspira O2, né? Não inspira IO2 e expira CO2 com umidade, que é um pouco de calor também. Então é a respiração, né? As frutas e verduras também respiram, né? Por isso que, por exemplo, quando é embalado, você vê então aquela água condensada. Por que que tem aquela água? É a respiração da fruta e da verdura. Então aí, pessoal, a gente tem aí ó, as temperaturas de armazenagem e congelamento de cada tipo de fruta e verduras, calor sensível também, calor latente, tá vendo? Também de frutas, legumes e verduras, laticínios, carnes e derivados, então carne de três, também carne de res gorda, magra, cordeiro, porco congelado, ave, peixes e frutos do mar e outros tipos de alimentos. Bom, pessoal, e até antes de fato estocar o meu alimento, eu preciso saber também quais as formas de recebimento dos meus alimentos, né, nas câmaras frias, né? Então, por exemplo, quando eles chegam para ser estocados, eu preciso levar em consideração isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma entrega realizada por caminhão,
Esse meu alimento pode estar aberto, né? Por exemplo, a entrega de frutas, legumes e verduras, né? Através ali de aquelas caixas semi-abertas. Pode estar aberto com proteção para entrega de alimentos em vidros e latas, então está com um certo tipo de conserva ali. Pode ser uma conserva de ar, nitrogênio, por exemplo, ou por uma espécie de solução ali, né? Fechado, sem refrigeração. Então, por exemplo, entrega de carnes salgadas, ovos, sacarias e produtos de padaria e confeitaria, que aqueles são produtos que não necessita de um resfriamento, que já tem ali uma espécie de conservação natural, e os fechados com refrigeração, que são as carnes, aves, peixes, laticínios, os alimentos congelados e até resfriados também. Bom, e os produtos, né, pessoal, tem que estar com as embalagens limpas inteiras, dentro do prazo de validade e com a temperatura correta também. Então, por exemplo, carne de gado, né, tem as condições desejáveis e indesejáveis. Então, por exemplo, desejável tem que estar com vermelho vivo, um aspecto brilhante, uma consistência firme e elástica, o cheiro suave, a gordura branca ou creme em estado de congelamento. Agora, se minha carne estiver arroxeada, esverdeada ou acinzentada, já tem algum sinal de putrefação, de deterioração. Se tiver uma consistência pegajosa ou mole, um cheiro forte e uma gordura amarela, ou seja, já está relativamente já deteriorado. A carne de ave tem que estar amarelo rosado, uma pele lisa, macia e clara, um cheiro suave em estado de congelamento. Agora, se tiver arroxeado no peito e nas coxas, com pele oleosa e pegajosa, cheiro desagradável, já é uma condição indesejável. Para peixe, tem que estar ali de branco a rosado, as escamas têm que estar brilhante, bem presa à carne, então se ela estiver soltando, né, fácil ali, tem algum problema. O peixe, se estiver inteiro, né, os olhos têm que estar brilhantes e salientes, as guelras vermelhas, úmidas e consistentes. A carne tem que estar firme e elástica, o cheiro próprio de peixe e em estado de congelamento, já tem aquele cheiro próprio, né? A carne, se estiver escura ou manchada, se a carne mole estiver aí sem brilho, rabo torto, as escamas destacáveis que se soltam da carne, os olhos sem brilho e afundado, guelras escuras, secas e gosmentas, com cheiro desagradável, ácido ou de amoníaco, ela está com condição indesejável. Ok, pessoal. Então aí depois a gente vai ver das outras tipos de carne aí. Então era isso que eu queria. Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Christofferson, Elisa aí, Pedro. Professor. Tá É, tranquilo, Anderson. Tá. Era o Tranquilo, professor. conteúdo mesmo. eu, Tá eu, tranquilo, né? eu sei aí, pessoal, nós estamos na parte do estudar os fenômenos, que a gente vai depois para os controles, né? Que é justamente a gente quer controlar em cada um desses processos aí. Ok, pessoal? Então é isso. Finaliza a Ei, aula aqui por hoje. Vou desejar a todos, então, aí uma boa noite. E aí, pessoal, fiquem com Deus e até a Também, próxima. Ah, professor. pessoal, deixa eu antes de finalizar aí, eu quero falar com vocês que na semana que vem a gente tem a Semana da Indústria. Não sei se vocês viram aí. Deixa eu compartilhar. eu já fiz a minha inscrição a partir do dia É, 25. isso aí, do dia 25 até o dia 29 a gente vai ter palestras aí. Se vocês participarem, a gente não tem as aulas aqui, certo? A gente não vai ter a nossa aula online aí, beleza? Faz a Beleza. inscrição aí, pessoal. São palestras boas, tem os nossos colegas aqui de várias áreas. É bom que você conhece o pessoal das outras áreas aí, uma forma de interação aí. Eu vou estar sexta-feira com o nosso novo colega aí, o Gabriel, que é da área da indústria também. Ele tem uma experiência boa aí também na área automotiva, na área mecânica em si. Então, vai ser uma experiência enriquecedora aí. Tá bom, pessoal? Então é isso. Desejo a todos uma boa noite. Então, fiquem com Deus aí e até uma Obrigado, próxima. professor. Até Boa a noite, próxima. Anderson. Até a Professor, próxima, professor, professor. avaliar Tchau. quando as atividades. Oi? Tá, não, depois aí até essa semana aí eu atualizo tudo aí, viu, pessoal? Fica tranquilo aí. Certo, professor. Obrigado. Tchau, Aí, um tchau aí, monte de ponto. pessoal. Para Com vocês Deus. aí. Fique com Deus.